Boa noite, Félix. Sei que esta carta pode parecer o delírio de um homem à beira do abismo, mas peço que me ouça. Meu nome é Ricardo, e o que vou lhe contar aconteceu comigo, dentro das paredes da fábrica da Coca-Cola. Um lugar que, para a maioria, representa alegria e refresco. Para mim, tornou-se o palco de um pesadelo que ainda me assombra. Minha vida sempre foi uma rotina monótona, ditada pelo apito da fábrica e pelo ritmo incessante das máquinas. Operador de linha de engarrafamento. Esse era o meu título. Um trabalho honesto, mas exaustivo, especialmente nos turnos da noite. Aqueles turnos extras que eu aceitava com a esperança de quitar as dívidas que se acumulavam como um monstro insaciável, foram o meu bilhete de entrada para o inferno. A fábrica durante o dia era um burburinho de vozes, risadas e o doce aroma de caramelo. À noite, transformava-se em um gigante adormecido, onde apenas o zumbido das máquinas e o eco dos meus próprios passos quebravam o silêncio opressor. Foi em uma dessas noites, há cerca de 3 meses, que tudo começou. Eu estava no meu posto, observando as garrafas deslizarem pela esteira, sendo preenchidas com o líquido escuro e borbulhante. O cheiro, que antes era tão familiar e reconfortante, começou a mudar. Tornou-se mais denso, quase pegajoso, com um toque metálico que me causava um leve enjoo. Eu atribuía a minha imaginação ao cansaço que pesava sobre minhas pálpebras como chumbo. Mas então comecei a notar outras coisas. Pequenos detalhes que, isolados, seriam insignificantes, mas que juntos formavam um mosaico perturbador. Uma vez, vi um brilho estranho no xarope que fluía para os tanques. Não era o reflexo das luzes fluorescentes, mas algo mais profundo, um tom esverdeado que parecia pulsar. Pisquei e ele se foi. Outra vez, encontrei um resíduo pegajoso e translúcido na lateral de um dos tanques de mistura, algo que nunca havia visto em meus anos de serviço. Parecia uma gelatina disforme, com um brilho sutil que me causou arrepios. Tentei limpá-lo, mas ele se desfez em minhas mãos, deixando uma sensação oleosa e um cheiro adocicado, quase putrefato. Relatei o incidente ao meu supervisor, um homem pragmático chamado Jorge, que apenas encolheu os ombros e disse que era provavelmente algum tipo de resíduo de limpeza ou um problema com a umidade. Eu não estava convencido, mas deixei para lá. Afinal, quem acreditaria em uma gelatina brilhante em uma fábrica de refrigerantes? As noites foram se tornando mais longas e mais estranhas. Comecei a ouvir sussurros. No início, eram apenas murmúrios indistintos, como se o vento estivesse brincando com as tubulações. Mas eles se tornaram mais claros, mais próximos, e pareciam chamar meu nome. Ricardo, Ricardo. A voz era gutural, quase um rosnado, e vinha de todos os lados, ecoando nas paredes de metal da fábrica. Eu me virava bruscamente, procurando a origem, mas não havia ninguém. Apenas as máquinas, em seu ritmo hipnótico, e as sombras dançando nas luzes bruxuleantes. Eu me convencia de que era a privação de sono, a exaustão cobrando seu preço. Eu estava trabalhando demais, e meu corpo e mente estavam começando a falhar. Mas as visões também começaram. Vultos, rápidos, fugazes, no canto do meu olho. Uma figura alta e esguia que parecia se contorcer, desaparecendo assim que eu tentava focar. Ou uma sombra que se movia contra a parede, como se estivesse rastejando. Eu esfregava os olhos, balançava a cabeça, tentando afastar as imagens. Mas elas persistiam, cada vez mais nítidas, cada vez mais aterrorizantes. A fábrica, antes um lugar de trabalho familiar, estava se transformando em um labirinto de medos e incertezas. O doce aroma da Coca-Cola, que antes me lembrava a infância e celebrações, agora me trazia uma sensação de náusea e pavor. Era como se o próprio ar estivesse impregnado de uma ameaça invisível. Uma presença que se escondia nas sombras e se alimentava do meu cansaço e da minha crescente paranoia.
Eu comecei a evitar os cantos mais escuros da fábrica, os corredores menos iluminados. Meu coração batia mais forte a cada rangido, a cada barulho inesperado. Eu me sentia observado, como se algo estivesse me espreitando, esperando o momento certo para se revelar. A ideia de que eu estava enlouquecendo era quase um alívio, uma explicação racional para o inexplicável. Mas, no fundo, eu sabia que não era apenas cansaço. Havia algo mais, algo sinistro, que estava se infiltrando na fábrica e em minha mente. E o pior de tudo, Félix, é que eu estava sozinho. Ninguém mais parecia notar, ou se notava, não falava. O silêncio dos meus colegas era tão assustador quanto os sussurros que eu ouvia. Eu estava preso entre a realidade e o pesadelo, e a linha que os separava estava se tornando cada vez mais tênue. Eu precisava de ajuda, mas a quem eu poderia recorrer? Quem acreditaria em um operador de máquina que via fantasmas na fábrica da Coca-Cola? Por isso escrevo para você, Félix. Você é a minha única esperança de que esta história não seja apenas mais um delírio, mas um alerta. Um alerta sobre o que realmente acontece quando as luzes se apagam e o silêncio toma conta da fábrica. Félix, a estranheza que eu sentia não era apenas fruto da minha mente exausta. Era real. E para meu horror, estava se espalhando. Os sussurros se tornaram mais insistentes, as sombras mais definidas. Mas o mais perturbador foi a mudança nos meus colegas de turno. No início, eram apenas olhares cansados, mas logo percebi algo mais profundo. Uma espécie de letargia que os envolvia. Eles se moviam mais lentamente, seus olhos pareciam vazios, e a comunicação entre nós, que antes era cheia de piadas e reclamações sobre o trabalho, tornou-se mínima, quase inexistente. Era como se uma névoa densa tivesse se instalado em suas mentes, e eu temia que a minha fosse a próxima a ser engolida. A substância, aquela gelatina brilhante que eu havia encontrado, começou a aparecer com mais frequência. Não apenas nos tanques, mas em superfícies de trabalho, no chão e até mesmo escorrendo pelas paredes em filetes finos e pegajosos. Tinha uma cor esverdeada, quase neon, e pulsava suavemente, como se tivesse vida própria. O cheiro adocicado e putrefato se intensificou, impregnando o ar da fábrica e grudando em minhas roupas, em minha pele. Eu tentava ignorar, mas era impossível. A cada respiração, eu sentia aquela essência estranha invadindo meus pulmões e uma dor de cabeça latejante se tornava minha companheira constante. Os sintomas se tornaram mais claros, não apenas para mim, mas para alguns dos outros. Eu via colegas se contorcendo em suas cadeiras com as mãos na cabeça, murmurando sobre zumbidos nos ouvidos ou visões distorcidas. Um deles, o velho José, que trabalhava na fábrica há mais de 30 anos, começou a falar sozinho, rindo de coisas que não existiam e apontando para o vazio. Eu tentei abordá-lo, perguntar o que estava acontecendo, mas ele apenas me olhou com olhos arregalados e disse: "Eles estão vindo, Ricardo. Eles estão vindo para a nossa essência." Suas palavras me gelaram a espinha. José sempre foi um homem sensato, e vê-lo naquele estado me fez questionar a sanidade de todos nós. Eu comecei a registrar tudo em um pequeno caderno que eu guardava no meu armário. As datas, os horários, os sintomas, a localização da substância. Eu precisava de provas, de algo tangível para me agarrar, para me convencer de que não estava enlouquecendo. Mas a cada nova anotação, a realidade parecia se distorcer ainda mais. As páginas do caderno pareciam se mover, as letras se embaralhavam, e eu via a substância esverdeada escorrendo pelas margens, como se estivesse tentando me alcançar através do papel. Eu me sentia como um detetive em um caso impossível, onde as pistas eram ilusões e a verdade era um pesadelo. Uma noite, enquanto eu estava limpando uma das máquinas, a substância esverdeada começou a borbulhar e a se expandir rapidamente, cobrindo a superfície metálica.
Eu recuei, horrorizado, e vi formas se contorcendo dentro dela, como se algo estivesse tentando emergir. Um grito agudo escapou da minha garganta, mas foi abafado pelo barulho das máquinas. Eu olhei em volta, mas ninguém parecia ter notado. Meus colegas continuavam seus trabalhos, alheios ao horror que se desenrolava diante dos meus olhos. Era como se estivessem em transe, ou como se a substância os tivesse cegado para a verdade. A paranoia me consumiu. Será que eu era o único a ver? Será que eles estavam fingindo não ver? Ou será que a substância já havia tomado conta deles, transformando-os em meros fantoches? Eu tentei pesquisar sobre a fábrica, sobre acidentes ou incidentes estranhos que pudessem explicar o que estava acontecendo. Mas não encontrei nada. A história da fábrica era impecável, cheia de sucessos e inovações. Nenhuma menção a substâncias estranhas ou funcionários enlouquecendo. Era como se a verdade estivesse sendo apagada, escondida por uma força invisível. Eu me sentia isolado, sozinho em minha luta contra o inexplicável. A cada dia, a fábrica parecia se fechar mais sobre mim, suas paredes se tornando mais altas, suas sombras mais densas. Eu estava preso em um pesadelo, e a cada minuto que passava, a linha entre a sanidade e a loucura se tornava mais fina, mais fácil de ser rompida. Eu sabia que precisava fazer algo, mas o quê? Como lutar contra algo que se manifestava em minha própria mente e que parecia estar consumindo a todos ao meu redor? A resposta, Félix, ainda me assombra. A substância esverdeada, que antes se limitava a manchas e filetes, começou a se comportar de forma mais ativa, quase orgânica. Ela pulsava com uma luz própria, um brilho doentio que parecia atrair a escuridão. Em algumas áreas da fábrica, ela se acumulava em poças viscosas, e eu podia jurar que via pequenas ondulações na superfície, como se algo estivesse se movendo por baixo. O cheiro, antes adocicado e putrefato, agora tinha um tom metálico, quase de sangue, que me revirava o estômago. As alucinações se tornaram tão reais que eu não conseguia mais distinguir o que era verdade do que era fruto da minha mente perturbada. Os sussurros se transformaram em vozes claras, chamando meu nome, zombando da minha sanidade. Ricardo, você é nosso agora. Junte-se a nós. A voz era multifacetada, uma cacofonia de lamentos e risadas que parecia vir de dentro das próprias máquinas. Eu via a substância se contorcer, formando rostos distorcidos que me encaravam com olhos vazios, bocas escancaradas em um grito silencioso. Era como se a fábrica estivesse viva e a substância fosse seu sangue, pulsando com uma consciência maligna. Uma noite, enquanto eu estava sozinho na área de mistura, a substância nos tanques começou a borbulhar violentamente. O líquido esverdeado subiu, transbordando e escorrendo pelo chão. Eu tentei fugir, mas meus pés pareciam presos ao chão. De repente, a substância se ergueu, formando uma coluna disforme que se solidificou no ar. Não era mais uma gelatina, mas algo com uma consistência mais densa, quase carnuda, e então ela tomou forma. Uma figura alta e esguia, com membros desproporcionais e uma cabeça que parecia uma massa retorcida de carne e metal. Não tinha olhos, mas eu sentia seu olhar sobre mim, uma presença gélida que me paralisava de medo. A criatura se moveu lentamente em minha direção, arrastando-se pelo chão com um som úmido e pegajoso. O cheiro de sangue e metal se tornou insuportável. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. Eu estava preso, à mercê daquela coisa inominável que havia emergido das profundezas da fábrica. Ela estendeu um de seus membros, que parecia um tentáculo retorcido, em minha direção. Eu fechei os olhos, esperando o fim, mas o toque nunca veio. Em vez disso, senti uma dor lancinante em minha mente, como se algo estivesse tentando invadir meus pensamentos, roubar minhas memórias. Quando abri os olhos, a criatura havia desaparecido e a substância esverdeada havia recuado para os tanques.
mas a sensação de invasão permaneceu, uma mancha escura em minha mente. Eu sabia que não era uma alucinação. Aquela coisa era real e estava me caçando. A fábrica se tornou uma prisão e cada sombra, cada som era um lembrete da sua presença. Eu via meus colegas ainda em seu transe e me perguntava se eles também haviam sido visitados pela criatura, se suas mentes também haviam sido violadas. Eu era o único que ainda lutava, o único que ainda resistia à sua influência. Eu tentei alertar os outros, mas minhas palavras pareciam se perder no ar. Eles me olhavam com uma indiferença assustadora, como se eu estivesse falando uma língua estrangeira. Eu percebi que a substância não estava apenas causando alucinações, mas também suprimindo a capacidade de reação, a vontade de lutar. Era uma contaminação da mente, uma lavagem cerebral silenciosa que transformava os funcionários em meros recipientes para a sua influência. Eu estava sozinho, Félix, completamente sozinho em um mar de mentes vazias e corpos controlados. A fábrica, antes um símbolo de prosperidade, havia se tornado um templo para algo antigo e maligno, e eu era o sacrifício escolhido. O terror não era mais apenas uma sensação, era uma realidade palpável, e eu sabia que a minha sanidade estava por um fio. Eu precisava escapar, antes que fosse tarde demais, antes que eu me tornasse mais um deles. Félix, depois daquela noite, a fábrica não era mais apenas um lugar de trabalho, era um campo de batalha. A criatura, aquela coisa inominável que emergiu da substância, havia deixado uma marca indelével em minha mente. Eu sentia sua presença em cada sombra, em cada rangido das máquinas. Mas, paradoxalmente, o terror me deu um novo propósito: lutar. Eu não podia mais me dar ao luxo de duvidar da minha sanidade. Eu sabia o que havia visto, o que havia sentido, e sabia que precisava encontrar uma maneira de parar aquilo, ou pelo menos escapar. Comecei a observar a substância com mais atenção. Ela parecia reagir à luz, diminuindo seu brilho em áreas mais iluminadas. E o cheiro, embora ainda nauseante, era mais forte perto dos tanques de xarope, como se fosse ali que a contaminação era mais concentrada. Eu me lembrei de um boato antigo que circulava entre os funcionários mais velhos sobre um acidente há décadas, um vazamento de um produto químico experimental que havia sido rapidamente abafado pela gerência. Na época, eu havia descartado como lenda urbana, mas agora parecia uma pista crucial. Eu comecei a explorar a fábrica durante o meu turno, procurando por algo, qualquer coisa, que pudesse me dar uma vantagem. Eu me esgueirava pelos corredores, evitando os olhares vazios dos meus colegas e a vigilância da criatura. Eu sabia que ela estava me observando, me testando, esperando o momento certo para me quebrar. Mas eu não daria a ela essa satisfação. Eu encontrei um antigo depósito, empoeirado e esquecido, cheio de caixas e equipamentos velhos. No fundo, havia uma caixa de documentos antigos, relatórios de manutenção e registros de produção. E lá, escondido entre papéis amarelados, encontrei um relatório sobre o incidente do tanque 7. O relatório era vago, cheio de termos técnicos e eufemismos, mas a essência era clara. Um produto químico experimental, usado para otimizar a efervescência, havia vazado e se misturado ao xarope. O incidente foi classificado como menor e a área foi descontaminada. Mas uma nota de rodapé, escrita à mão, dizia: efeitos colaterais inesperados, monitorar anomalias. Aquilo era a prova que eu precisava. A substância não era sobrenatural, mas sim o resultado de um experimento falho. Uma mutação que havia ganhado vida própria, alimentada pela escuridão e pelo isolamento da fábrica. Com essa informação, eu comecei a formular um plano. Se a substância era um produto químico, talvez houvesse uma maneira de neutralizá-la.
Eu me lembrei de uma conversa com um dos químicos da fábrica, que havia mencionado que certos ácidos poderiam quebrar a estrutura molecular de alguns polímeros. Eu não era um químico, mas a ideia me deu uma ponta de esperança. Eu precisava de acesso ao laboratório da fábrica, um lugar que era restrito a poucos funcionários. Era um risco, mas eu não tinha mais nada a perder. Na noite seguinte, eu me preparei. Levei comigo uma lanterna, um canivete e o relatório do incidente do tanque 7. A fábrica estava mais sombria do que nunca, como se soubesse das minhas intenções. Os sussurros eram mais altos, as sombras mais densas. Eu podia sentir a criatura se aproximando, sua presença gélida me envolvendo. Mas eu não parei. Eu me esgueirei até o laboratório, forçando a fechadura com o canivete. Lá dentro, o cheiro de produtos químicos era forte, mas reconfortante. Um lembrete da ciência e da razão. Eu comecei a procurar por algo que pudesse me ajudar. Frascos, reagentes, qualquer coisa. A criatura estava lá. Eu podia senti-la. Ela se manifestou como uma sombra gigante na parede, seus olhos vermelhos brilhando no escuro. Ela tentou me assustar, me paralisar com o medo, mas eu não cedi. Eu estava focado, determinado. Eu encontrei um frasco de ácido cítrico concentrado, um ingrediente comum na produção de refrigerantes, mas em uma forma muito mais potente. Será que isso seria o suficiente? Eu não sabia, mas era a minha única chance. Enquanto eu saía do laboratório, a criatura se materializou à minha frente, bloqueando meu caminho. Ela era maior, mais disforme, seus tentáculos se contorcendo no ar. Ela emitiu um rosnado gutural e eu senti uma dor aguda em minha mente, como se ela estivesse tentando me esmagar. Mas eu me recusei a ceder. Eu levantei o frasco de ácido cítrico e, com toda a força que me restava, joguei o conteúdo na criatura. Um grito estridente ecoou pela fábrica, um som de dor e fúria que me fez cair de joelhos. A criatura se contorceu, sua forma se desfazendo em uma fumaça esverdeada que se dissipou no ar. A substância nos tanques recuou, seu brilho diminuindo, e o cheiro nauseante começou a se dissipar. Eu não sabia se havia destruído a criatura ou apenas a enfraquecido. Mas eu havia lutado, Félix, e eu havia vencido, pelo menos por enquanto. Eu sabia que a fábrica nunca mais seria a mesma para mim. Eu havia visto o que se escondia nas sombras, e a experiência havia me mudado para sempre. Eu estava exausto, mas vivo, e com uma história para contar. Uma história que ninguém acreditaria, exceto talvez você. Félix, o grito da criatura ainda ecoa em meus ouvidos, uma sinfonia de dor e fúria que jamais esquecerei. Depois de jogar o ácido, a fábrica mergulhou em um silêncio assustador, quebrado apenas pelo zumbido distante das máquinas e pelo meu próprio coração batendo descompassadamente no peito. A fumaça esverdeada se dissipou, levando consigo a forma disforme da criatura, mas não a sua presença. Eu podia senti-la, uma sombra persistente que se agarrava aos cantos escuros da minha mente. Eu sabia que havia vencido uma batalha, mas a guerra ainda estava longe de terminar. Com as pernas trêmulas, eu me levantei. O cheiro da fábrica, antes tão familiar, agora me causava náuseas. Cada sombra parecia esconder uma ameaça. Cada som era um lembrete do horror que eu havia testemunhado. Eu precisava sair dali. A porta de saída parecia a quilômetros de distância, e cada passo era uma tortura. Eu me esgueirava pelos corredores, evitando os olhares vazios dos meus colegas, que continuavam seus trabalhos como se nada tivesse acontecido. Eles eram as vítimas silenciosas, os fantoches da substância, e eu sabia que não havia nada que eu pudesse fazer por eles. A culpa me corroía, mas a necessidade de sobreviver era mais forte. Cheguei à saída. O ar fresco da madrugada nunca pareceu tão bom. Respirei fundo, tentando afastar o cheiro adocicado e metálico que ainda impregnava minhas narinas. Olhei para trás, para a fábrica imponente, suas luzes bruxuleantes parecendo olhos malignos na escuridão. Eu sabia que nunca mais pisaria naquele lugar.
Minha demissão foi rápida e sem explicações. Eu disse que estava doente, que precisava de um tempo. Eles não questionaram. Talvez estivessem acostumados com funcionários que simplesmente desapareciam, engolidos pelo turno da noite e pelos segredos da fábrica. Os dias que se seguiram foram um borrão. Eu mal dormia, assombrado por pesadelos vívidos da criatura, da substância esverdeada, dos olhos vazios dos meus colegas. Eu tentava falar sobre o que havia acontecido, mas as palavras morriam em minha garganta. Quem acreditaria em mim? Eu parecia um louco, um paranoico. Meus amigos e familiares me olhavam com pena, sugerindo que eu procurasse ajuda, que eu estava estressado. Mas eles não entendiam. Eles não viram o que eu vi, não sentiram o que eu senti. Eu tentei alertar as autoridades, a vigilância sanitária, a mídia. Mas minhas denúncias foram recebidas com ceticismo, com risadas. Uma substância viva na Coca-Cola? O senhor deve estar brincando. Eles me trataram como um lunático, um conspiracionista. A fábrica da Coca-Cola era uma instituição, um símbolo de sucesso e confiança. Ninguém ousaria questionar sua integridade, muito menos acreditar em uma história de terror contada por um ex-funcionário perturbado. Eu me senti impotente, silenciado, como se a própria fábrica tivesse estendido seus tentáculos para abafar a verdade. Mas eu não podia desistir. Eu sabia o que havia acontecido e sabia que outras pessoas poderiam estar em perigo. Foi então que me lembrei de você, Félix. Esta carta é o meu último recurso, o meu grito de socorro. Eu sei que o que aconteceu na fábrica da Coca-Cola não foi um acidente isolado. Aquela substância, aquela criatura, era o resultado de algo mais profundo, algo que estava sendo cultivado nas sombras, alimentado pela ganância e pelo desejo de controle. Eu não sei se a ameaça foi realmente contida ou se ela ainda espreita nas profundezas da fábrica, esperando o momento certo para emergir novamente. Mas eu sei que ela está lá e que ela pode se espalhar, contaminando não apenas a fábrica, mas o mundo inteiro. Eu vivo com o trauma, Félix. Cada gole de refrigerante me causa arrepios. Cada cheiro adocicado me remete ao pesadelo. Eu vejo a substância em meus sonhos, seus olhos vazios me encarando, seus tentáculos se contorcendo. Eu sou um sobrevivente, mas também uma vítima. A fábrica me roubou a paz, a sanidade e a crença na normalidade, mas ela não me roubou a voz. E é por isso que eu escrevo para você, para que minha história seja ouvida, para que o mundo saiba o que realmente acontece quando as luzes se apagam e o silêncio toma conta da fábrica da Coca-Cola. Por favor, Félix, não me ignore. Eu sou apenas um homem, mas minha história é um alerta. Um alerta sobre os perigos que se escondem por trás das fachadas brilhantes, sobre os segredos que as grandes corporações guardam. Eu confio em você para dar voz a este pesadelo, para que outras pessoas não precisem passar pelo que eu passei. Que a verdade seja revelada antes que seja tarde demais. Ricardo. Prezado Félix, sei que você lida com o inexplicável, com o que a maioria das pessoas prefere ignorar. É por isso que ouso escrever esta carta na esperança de que você e talvez seus ouvintes possam dar sentido ao que me aconteceu. Meu nome é Samuel e minha história se desenrolou nas entranhas de um lugar que para muitos é sinônimo de felicidade e refresco, a fábrica da Coca-Cola. Para mim, tornou-se o palco de um pesadelo gélido e pegajoso. Um pesadelo que ainda sinto o gosto amargo na boca. Minha chegada à fábrica da Coca-Cola foi há pouco mais de 6 meses. Eu sou técnico de manutenção, especializado em sistemas de tanques e tubulações. Para mim, máquinas são lógica, engenharia, e qualquer falha tem uma causa raiz que pode ser identificada e corrigida. Eu sou um homem de fatos, de diagramas e de manuais. O sobrenatural, para mim, era apenas uma fantasia, algo para filmes e histórias de fogueira.
Mal sabia eu que minha visão de mundo estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Nos primeiros dias, tudo era como o esperado. O zumbido constante das linhas de produção, o cheiro doce e inconfundível do xarope, a rotina de inspeções e reparos. Eu me sentia em casa entre os tubos de aço inoxidável e os painéis de controle. Mas, com o tempo, comecei a notar pequenas peculiaridades. Nada que justificasse um relatório, mas o suficiente para me fazer franzir a testa. Por exemplo, certas válvulas, que eu tinha certeza de ter fechado, apareciam abertas na manhã seguinte. Ou um painel de controle que eu havia desligado para manutenção estava ligado quando eu retornava. Eu atribuía à distração, à pressa, ou talvez a algum colega brincalhão. No entanto, a frequência dessas anomalias aumentou. Comecei a sentir uma sensação de frio inexplicável em áreas específicas da fábrica, especialmente perto dos tanques de xarope. Não era o frio do ar-condicionado, mas um frio que parecia vir de dentro, que me fazia arrepiar os pelos do braço. Eu verificava os sistemas de refrigeração, mas tudo estava funcionando perfeitamente. Era um frio que não fazia sentido, um frio que parecia carregar um peso, uma tristeza, e então os sons. No início, eram apenas sussurros abafados, como se o vento estivesse assobiando através das tubulações. Eu os ignorava, concentrado em meu trabalho. Mas eles se tornaram mais distintos, mais próximos. Pareciam lamentos, gemidos, vindos de dentro dos próprios tanques. Eu encostava o ouvido no metal frio, tentando decifrar, mas tudo o que ouvia era o borbulhar do xarope e o eco da minha própria respiração. Eu me convencia de que era a reverberação do som das máquinas, ou talvez o cansaço me pregando peças. Afinal, quem em sã consciência acreditaria em vozes vindas de um tanque de Coca-Cola? Eu comecei a passar mais tempo na fábrica durante a noite, nos turnos mais tranquilos, quando o barulho era menor e eu podia me concentrar melhor. Foi então que a sensação de desconforto se intensificou. As luzes fluorescentes pareciam piscar mais, as sombras dançavam de forma mais sinistra. Eu me sentia observado, como se houvesse algo mais naqueles corredores vazios, além de mim e das máquinas. Eu me pegava olhando por cima do ombro, esperando ver algo, mas nunca havia nada. Apenas o silêncio opressor e o cheiro doce e onipresente da Coca-Cola. Uma noite, enquanto eu estava inspecionando o tanque 3, um dos maiores, senti um calafrio tão intenso que meus dentes começaram a bater. O ar ao meu redor ficou denso, pesado, e o cheiro de Coca-Cola se tornou quase sufocante. Eu ouvi um lamento claro, vindo de dentro do tanque, um som de profunda tristeza e desespero. Eu recuei, meu coração batendo como um tambor. Eu tentei racionalizar, buscar uma explicação lógica, mas não havia nenhuma. Aquilo não era uma falha mecânica, nem o vento, nem o cansaço. Aquilo era algo mais, algo que desafiava toda a minha compreensão. E pela primeira vez em minha vida, Félix, eu senti medo. Um medo primordial, que me dizia que eu não estava sozinho e que o que estava comigo não era deste mundo. E o pior de tudo, eu sabia que aquilo era apenas o começo. As pequenas anomalias que eu havia notado se transformaram em manifestações inegáveis. As ferramentas que eu deixava sobre a bancada apareciam espalhadas pelo chão, ou, mais perturbador, dentro de máquinas que eu havia lacrado. Painéis elétricos se acendiam e apagavam sozinhos, e o barulho de disjuntores, desarmando e rearmando, se tornou uma trilha sonora constante nos meus turnos noturnos. Eu verificava os circuitos, os fusíveis, tudo, nenhuma falha. Era como se uma mão invisível estivesse brincando comigo, testando os limites da minha sanidade. Mas o mais aterrorizante era o frio. Ele não era mais uma sensação passageira, mas uma presença constante em certas áreas da fábrica. Perto dos tanques de xarope, o ar ficava tão denso e gelado que minha respiração se condensava em pequenas nuvens.
Eu podia ver a névoa se formando ao redor dos tanques, como se eles estivessem suando um frio sobrenatural. E dentro dessa névoa, os lamentos se tornavam mais claros, mais articulados. Não eram mais sussurros abafados, mas vozes distintas, embora distorcidas, que pareciam chorar e implorar por algo. Ajuda, por favor, me tire daqui. A voz era rouca, desesperada, e parecia vir de dentro do próprio xarope, como se alguém estivesse se afogando em um mar de doçura. Eu tentei conversar com os outros funcionários do turno da noite. Perguntei se eles sentiam o frio, se ouviam os lamentos. A maioria me olhava com olhos vazios, como se eu estivesse falando bobagens. Alguns riam, dizendo que eu estava trabalhando demais e precisava de umas férias. Mas houve o velho Elias, um operador de empilhadeira que estava na fábrica há décadas, que me olhou com um brilho estranho nos olhos. Ele apenas balançou a cabeça e murmurou: "Alguns segredos são melhor deixados em paz, Samuel, especialmente os que se misturam ao produto." Suas palavras me causaram um arrepio que não tinha nada a ver com o frio. Elias era conhecido por ser um homem de poucas palavras, e sua reação me deixou ainda mais intrigado. Eu comecei a sentir uma presença gélida que me seguia. Não era uma sombra, nem um vulto, mas uma sensação de que eu não estava sozinho. Eu me virava bruscamente, mas não havia ninguém. Apenas o eco dos meus próprios passos e o cheiro doce e onipresente da Coca-Cola, que agora me causava náuseas. Era como se o aroma, antes tão agradável, tivesse se tornado um gatilho para o medo, um lembrete constante daquela presença invisível. Eu me pegava olhando para as garrafas na linha de engarrafamento, imaginando se aquela presença estava dentro delas, misturada ao líquido escuro, esperando para ser consumida. Uma noite, enquanto eu estava inspecionando o tanque 5, o mesmo de onde os lamentos pareciam mais fortes, a temperatura caiu drasticamente. Meus dedos ficaram dormentes e eu podia ver minha respiração no ar. De repente, a superfície do xarope começou a borbulhar violentamente e uma figura translúcida, quase imperceptível, se formou por um breve momento. Era um homem, com os braços estendidos, como se estivesse tentando alcançar algo. Seus olhos, embora sem forma definida, pareciam implorar. E então ele desapareceu, deixando para trás apenas a névoa gélida e o cheiro intenso de Coca-Cola. Eu caí de joelhos, meu coração batendo descompassadamente. Aquilo não era uma alucinação. Aquilo era real. E a figura, ela parecia familiar. Eu não sabia de onde, mas havia algo nela que me remetia a algo que eu havia visto antes. Eu sabia que precisava descobrir quem era aquele homem e o que o mantinha preso àquele tanque. A lógica, a ciência, tudo o que eu acreditava havia sido abalado. Eu estava diante de algo que desafiava toda a minha compreensão. Algo que me puxava para um abismo de terror e mistério. E eu sabia, Félix, que não haveria paz para mim até que eu desvendasse o segredo daquele lamento gélido e daquela presença que assombrava a fábrica da Coca-Cola. Félix, a visão daquele homem translúcido no tanque 5 me perseguiu. Minha mente, antes tão lógica e metódica, estava em frangalhos. Eu precisava de respostas, e as respostas não estavam nos manuais de manutenção. Elas estavam escondidas nas sombras daquela fábrica. E eu estava determinado a desenterrá-las, não importa o quão aterrorizante fosse a verdade. Comecei minha investigação de forma discreta. Passei horas nos arquivos da fábrica, um lugar empoeirado e esquecido, cheio de caixas e pastas antigas. Eu procurava por qualquer menção a acidentes, desaparecimentos ou qualquer coisa que pudesse explicar a presença que eu sentia. A maioria dos registros era monótona, relatórios de produção, folhas de pagamento, nada de interesse. Mas então, em uma pasta amarelada e quase esquecida, encontrei um relatório de incidente datado de 20 anos atrás. O título era simples:
Incidente no tanque de xarope. Elias Costa. Meu coração disparou. Elias. O nome. Aquele mesmo Elias que o velho operador de empilhadeira havia mencionado. O relatório descrevia um acidente trágico. Elias Costa, um funcionário do turno da noite, havia caído acidentalmente no tanque 5 durante uma manutenção de rotina. O pior, o tanque estava cheio de xarope concentrado e o corpo de Elias nunca foi recuperado. A conclusão oficial foi de que ele havia sido completamente dissolvido pelo xarope. Uma morte horrível e quase inacreditável. O incidente foi rapidamente abafado e a gerência da época fez de tudo para que a história não vazasse. A fábrica não podia ter um escândalo como esse. Eu senti um calafrio que não tinha nada a ver com o frio sobrenatural da fábrica. Elias. Ele não havia desaparecido. Ele havia se tornado parte da fábrica, parte do próprio xarope. A ideia era grotesca, mas fazia todo o sentido. Os lamentos, o frio, a presença gélida. Era Elias, preso, buscando uma forma de se comunicar, de ser libertado. E a figura translúcida que eu havia visto era ele, tentando se manifestar, tentando me mostrar a verdade. Com essa nova informação, as manifestações de Elias se tornaram mais diretas, quase como se ele soubesse que eu estava finalmente entendendo. As vozes nos tanques não eram mais apenas lamentos, mas fragmentos de conversas, ecos de sua vida. Eu ouvia sua voz, distorcida e melancólica, chamando por sua família, lamentando sua sorte. Minha filha, me perdoe. Era de partir o coração. Ele estava preso e sua alma estava se misturando, se dissolvendo no produto que a fábrica produzia. Uma noite, enquanto eu estava novamente no tanque 5, a figura de Elias se manifestou de forma mais clara do que nunca. Ele estava ali, flutuando sobre o xarope translúcido, mas inegavelmente presente. Seus olhos, agora mais definidos, me encaravam com uma mistura de desespero e súplica. Ele estendeu a mão em minha direção e eu senti um frio intenso, como se sua dor estivesse sendo transferida para mim. Ele não falou, mas eu entendi. Ele queria ser libertado. Ele queria paz. Mas como libertar um espírito que havia se tornado parte de um produto? A ideia de que Elias estava em cada garrafa de Coca-Cola, sendo consumido por milhões de pessoas, era perturbadora. Eu me perguntava se as pessoas sentiam algo, um leve calafrio, um sabor estranho, um eco de seu desespero. A fábrica, antes um lugar de produção, agora parecia um mausoléu, um túmulo líquido para Elias. E eu, Samuel, o homem da lógica e da ciência, estava no meio de tudo isso, confrontado com uma realidade que desafiava tudo o que eu acreditava. Eu sabia que não podia ignorar. A verdade havia sido revelada e eu me sentia responsável por Elias. Ele estava preso e eu era o único que sabia. A fábrica, com sua fachada de alegria e efervescência, escondia um segredo sombrio, um segredo que estava sendo engarrafado e distribuído para o mundo. Eu precisava fazer algo, mas o quê? Como lutar contra algo que era parte da própria essência do produto? A resposta, Félix, me levou a um caminho ainda mais sombrio, um caminho que me colocaria em confronto direto com o legado do medo da fábrica da Coca-Cola. Félix, a revelação sobre Elias me consumiu. A lógica que antes me guiava havia sido substituída por uma urgência visceral de ajudar aquele espírito atormentado. Eu não podia simplesmente ignorar o que havia descoberto. Elias estava preso e sua agonia era palpável. Um frio que me penetrava os ossos e uma tristeza que me apertava o peito. Eu precisava libertá-lo. Mas como? Como se liberta um espírito que se tornou parte de um líquido, de um produto consumido por milhões? Minha primeira tentativa foi a comunicação. Eu passava horas no tanque 5, falando com Elias, explicando que eu sabia de sua história, que eu queria ajudá-lo. No início, as respostas eram apenas os lamentos e o frio intenso. Mas com o tempo, comecei a perceber padrões.
O frio aumentava quando eu falava sobre o acidente e diminuía quando eu prometia que o ajudaria. As bolhas no xarope formavam padrões, quase como letras que eu tentava decifrar. Era uma comunicação lenta, dolorosa, mas era uma comunicação. Elias me mostrou fragmentos de sua morte, a escuridão, o pânico, a sensação de ser engolido pelo líquido doce e denso, a dor da dissolução, a consciência de sua essência se misturando ao xarope. Ele me mostrou o desespero de ver seu corpo se desintegrar, enquanto sua alma ficava presa, incapaz de seguir em frente. Ele me mostrou o horror de se tornar parte de algo que seria consumido, de ser sorvido por estranhos, sua memória e sua existência se tornando um mero sabor na boca de alguém. Eu tentei rituais de limpeza, buscando em livros e na internet por qualquer coisa que pudesse ajudar um espírito preso. Queimei incenso, rezei, até mesmo tentei invocar energias positivas, algo que o Samuel de antes teria zombado. Mas o desespero me levava a qualquer caminho. O frio diminuía por um tempo, os lamentos se acalmavam, mas nunca cessavam completamente. Elias estava profundamente enraizado na fábrica, em sua essência, e a libertação não seria fácil. As manifestações de Elias se tornaram mais intensas, quase agressivas. Ele não queria ser esquecido, mas também temia o que aconteceria se fosse libertado. Ele me mostrava visões de sua família, de sua vida antes do acidente e depois visões de pessoas bebendo a Coca-Cola, seus rostos contorcidos em uma mistura de prazer e agonia. Era como se ele estivesse me dizendo: eu estou aqui, eu sou a Coca-Cola e eu não vou a lugar nenhum. Eu comecei a pensar em uma forma de purificar os tanques. Se Elias estava preso ao xarope, talvez a remoção do xarope ou a sua substituição pudesse libertá-lo. Mas como fazer isso em uma fábrica que produz milhões de litros por dia? E o que eu faria com o xarope contaminado? A ideia de despejá-lo me causava arrepios. Seria como despejar Elias, jogá-lo fora como um resíduo indesejado. Eu não podia fazer isso. Eu tentei alertar a gerência. Marquei uma reunião com o diretor da fábrica, um homem chamado Senhor Almeida, conhecido por sua rigidez e sua devoção à empresa. Eu expliquei tudo, desde os primeiros sinais até a descoberta do relatório de Elias. Ele me ouviu com uma expressão impassível, seus olhos fixos em mim. Quando terminei, ele apenas sorriu, um sorriso frio e calculista. Samuel, você está trabalhando demais. Precisa de umas férias. A fábrica é um lugar seguro e nossos produtos são da mais alta qualidade. Não há fantasmas aqui, apenas o som da produtividade. Ele me ofereceu um afastamento remunerado com a condição de que eu procurasse um médico e não falasse sobre o assunto com ninguém. Era uma tentativa de me silenciar, de me desacreditar, de me fazer parecer louco. Eu recusei. Eu não podia abandonar Elias. Eu não podia permitir que a verdade fosse enterrada novamente. Eu sabia que estava arriscando meu emprego, minha reputação, talvez até minha sanidade, mas eu não me importava. Elias merecia paz, e o mundo merecia saber a verdade. A luta não era mais apenas pela minha sanidade, mas pela alma de um homem que havia sido consumido pela própria fábrica. Eu estava sozinho, Félix, contra uma corporação poderosa e um espírito atormentado. Mas eu não desistiria. Eu encontraria uma forma de libertar Elias, mesmo que isso significasse me perder no processo. E essa determinação me levou a um confronto final, um confronto que mudaria tudo. Félix, a batalha final com o Senhor. Almeida não foi com gritos ou ameaças, mas com um silêncio pesado, carregado de desdém e poder. Ele me ofereceu dinheiro, uma quantia considerável, para que eu esquecesse tudo, para que eu sumisse. Mas o rosto de Elias, translúcido e suplicante, estava gravado em minha mente. Eu não podia vendê-lo,
Não podia trair a confiança de um espírito que havia me escolhido para ser sua voz. Recusei a oferta e, com isso, assinei minha sentença de ostracismo. Fui demitido, é claro. A justificativa oficial foi comportamento inadequado e insubordinação. A verdade, como sempre, foi convenientemente enterrada sob pilhas de burocracia e a reputação impecável da empresa. Eu tentei levar minha história para fora da fábrica, para a mídia, para qualquer um que pudesse me ouvir. Mas sem provas concretas, sem um corpo, sem nada além do meu relato, eu era apenas mais um lunático, um ex-funcionário ressentido tentando manchar o nome de uma gigante. As portas se fecharam, os telefones não foram atendidos e o silêncio se tornou meu novo companheiro. Mas eu não desisti de Elias. Eu sabia que ele ainda estava lá, preso, e que a cada garrafa de Coca-Cola que saía daquela fábrica, um pedaço dele era consumido pelo mundo. Eu comecei a frequentar a fábrica à noite, não como funcionário, mas como um observador. Eu me escondia nas sombras, sentindo o frio, ouvindo os lamentos, testemunhando as anomalias. Elias ainda estava lá, sua presença mais forte do que nunca. Talvez porque ele soubesse que eu não o havia abandonado. Eu percebi que a libertação de Elias não viria de um ritual ou de uma purificação química. Elias não era um demônio a ser exorcizado, nem uma substância a ser neutralizada. Ele era uma alma, e sua prisão era a memória de sua morte, a injustiça de seu desaparecimento. A única forma de libertá-lo seria revelando a verdade, expondo o que a fábrica havia tentado esconder. E se ninguém me ouvia, eu faria com que ouvissem. Comecei a coletar informações, documentos antigos que eu havia copiado, fotos das anomalias, gravações dos lamentos. Eu sabia que não era o suficiente para provar minha história em um tribunal, mas era o suficiente para semear a dúvida, para acender uma faísca. Eu criei um blog anônimo onde comecei a postar fragmentos da história de Elias, sem mencionar nomes ou locais específicos, apenas a essência do horror. A resposta foi mínima, mas havia alguns, como você, Félix, que pareciam interessados no inexplicável. Foi então que eu tive a ideia de escrever para você. Seu canal, com sua audiência de ouvintes da noite, era o palco perfeito para a história de Elias. Você não julga, você apenas ouve e compartilha. Eu sabia que você daria voz a Elias, que você faria com que sua história fosse ouvida, mesmo que fosse apenas como um conto de terror. E de alguma forma, eu senti que isso traria paz a Elias. Não a paz da libertação completa, mas a paz de ser lembrado, de ter sua história contada. Eu ainda sinto o frio, Félix. Ainda ouço os lamentos. E o cheiro de Coca-Cola, para mim, sempre terá um gosto amargo, um lembrete do sacrifício de Elias. Eu sei que a fábrica continua a produzir milhões de litros por dia e que em cada garrafa há um pedaço daquele homem, da sua dor, do seu desespero. É um legado sombrio, um segredo que a empresa tenta esconder, mas que eu, Samuel, me recuso a esquecer. Eu não sei o que acontecerá comigo. Talvez eu seja desacreditado para sempre, talvez eu seja esquecido. Mas eu cumpri minha promessa a Elias. Eu contei sua história. E agora, Félix, a bola está com você. Compartilhe esta carta. Conte a história de Elias. Faça com que o mundo saiba o que realmente se esconde por trás do sabor doce e efervescente da Coca-Cola. Que a verdade finalmente venha à tona e que Elias, de alguma forma, encontre a paz que lhe foi negada em vida. Meu nome é Gabriel e eu era um químico de controle de qualidade na fábrica da Coca-Cola. Minha vida era regida por números, por cromatogramas e por análises espectrofotométricas. Eu confiava na ciência, na lógica, naquilo que podia ser provado e replicado. Mas o que me aconteceu lá dentro, nas entranhas daquela fábrica, desafiou toda a minha compreensão
e me levou a um abismo de loucura que ainda hoje me assombra. Minha rotina na fábrica era um balé de precisão. Cada lote de xarope, cada garrafa que saía da linha de produção, passava por meus olhos e meus instrumentos. Eu era o guardião da qualidade, o sentinela contra qualquer desvio da perfeição. O cheiro adocicado da Coca-Cola era o meu perfume diário, o sabor, uma constante em minhas papilas gustativas. Eu conhecia a fórmula como a palma da minha mão. Cada nuance, cada equilíbrio. A fábrica, com suas luzes fluorescentes e o burburinho constante das máquinas, era o meu domínio. Um lugar onde a ordem e a precisão eram a lei. Foi há cerca de 8 meses que as primeiras anomalias começaram. Sutis, quase imperceptíveis, mas para um paladar e um olfato tão treinados quanto os meus, eram como um grito no silêncio. O sabor da Coca-Cola, em alguns lotes, parecia diferente. Não era um sabor ruim, mas uma alteração sutil, um amargor quase imperceptível no final, ou uma efervescência que parecia mais agressiva, quase metálica. Eu atribuía à fadiga, à minha própria sensibilidade, ou talvez a uma variação mínima nos ingredientes. Mas meus instrumentos começaram a contar uma história diferente, uma história que desafiava a lógica e a razão. Os cromatogramas, que deveriam apresentar picos consistentes, mostravam pequenas flutuações, variações minúsculas que não se encaixavam em nenhum padrão conhecido. Os testes de pH, de densidade, de açúcares, todos apresentavam desvios que, isoladamente, seriam descartados como ruído estatístico, mas para mim eram como pequenas rachaduras em uma parede que eu acreditava ser sólida. Eu refazia os testes, calibrava os equipamentos, mas os resultados persistiam, teimosos e inexplicáveis. Era como se a própria bebida estivesse se recusando a se encaixar nos meus parâmetros, como se tivesse uma vontade própria. Eu comecei a experimentar distorções sensoriais leves, diretamente relacionadas ao produto. As cores dos rótulos das garrafas pareciam mais vibrantes em um momento e opacas no outro, como se a luz estivesse brincando com meus olhos. O som das garrafas sendo preenchidas, que antes era um murmúrio constante, às vezes parecia abafado, distante, como se eu estivesse ouvindo debaixo d'água, ou como se as máquinas estivessem sussurrando segredos. Eu me pegava esfregando os olhos, balançando a cabeça, tentando afastar a sensação de que algo estava errado com a minha percepção, e não com o produto. Mas a sensação persistia, uma nuvem escura pairando sobre meus sentidos. Minha busca por uma explicação lógica se tornou uma obsessão, um labirinto sem saída. Eu passava horas extras no laboratório, analisando amostras, comparando lotes, buscando a causa raiz daquelas anomalias. Mas quanto mais eu investigava, mais a frustração crescia e a sensação de que algo estava fundamentalmente errado se aprofundava. Eu me sentia como um detetive em um caso onde as pistas se contradiziam, onde a própria realidade parecia se curvar e se distorcer, zombando da minha busca por respostas. O cheiro da Coca-Cola, que antes era um aroma familiar e reconfortante, começou a se tornar enjoativo, quase putrefato. Em vez de me lembrar de celebrações e momentos felizes, ele me trazia uma sensação de desconforto, quase de náusea, como se estivesse impregnado de algo sombrio. Era como se a própria essência da bebida estivesse mudando, se tornando algo mais sombrio, mais perturbador, um veneno doce que se infiltrava em meus pulmões. Eu comecei a evitar o consumo, algo impensável para um químico da Coca-Cola. A cada gole eu sentia um calafrio, uma sensação de que algo estava se infiltrando em mim, algo que não deveria estar ali, algo que estava me transformando. Eu tentei discutir minhas observações com meus colegas, com a equipe de produção. Eles me olhavam com estranheza, com um misto de pena e desconfiança. Gabriel, você está estressado, precisa de umas férias.
Eles descartavam minhas preocupações como excesso de zelo, como a paranoia de um perfeccionista. Mas eu sabia que não era paranoia. Eu sabia que havia algo mais, algo que estava se manifestando na própria essência da bebida, algo que estava me chamando para a escuridão. E o pior de tudo, Félix, é que eu estava sozinho. Ninguém mais parecia notar, ou se notava, não falava. Eu estava preso em uma realidade que só eu parecia perceber, e a linha entre a sanidade e a loucura estava se tornando cada vez mais tênue. Eu sabia que aquilo era apenas o começo de uma descida a um abismo de terror que eu jamais poderia ter imaginado. Um abismo que me esperava com os braços abertos, pronto para me engolir por completo. Félix, as anomalias sutis que eu havia notado se transformaram em manifestações inegáveis, invadindo minha percepção e distorcendo a própria realidade ao meu redor. O laboratório, antes meu santuário de lógica e ordem, tornou-se um palco para o inexplicável. Comecei a ver coisas, não vultos no canto do olho, mas imagens claras, embora efêmeras, no próprio líquido da Coca-Cola. Rostos. Rostos distorcidos, contorcidos em agonia ou em um sorriso macabro, apareciam e desapareciam no borbulhar do xarope nos tanques. Eu os via nas garrafas recém-engarrafadas, seus olhos vazios me encarando através do vidro escuro. Eram como reflexos de um pesadelo, mas eu sabia que não eram reflexos. Eram parte do líquido, parte da própria bebida. Os sussurros que antes eram abafados, agora se tornaram vozes claras, vindas de dentro das garrafas. Eu as ouvia quando as garrafas passavam pela linha de engarrafamento, um coro de vozes lamentando, implorando ou rindo de forma histérica. Beba, beba, junte-se a nós. A voz era gutural, quase um rosnado, e parecia vir de todos os lados, ecoando nas paredes de metal da fábrica. Eu me pegava paralisado, ouvindo aquelas vozes, tentando decifrar suas mensagens, mas elas eram sempre fragmentadas, confusas, como se a própria loucura estivesse tentando se comunicar. A paranoia se instalou, Félix, como um parasita em minha mente. Eu comecei a desconfiar de todos. Meus colegas, que antes eram apenas rostos familiares, agora pareciam conspirar contra mim. Seus sorrisos pareciam forçados, seus olhares evasivos. Eu me perguntava se eles também estavam sendo afetados pela bebida, se eles também viam os rostos e ouviam os sussurros. Ou pior, se eles já haviam sucumbido à influência e estavam agora me observando, esperando o momento certo para me arrastar para o abismo. Eu tentei replicar os resultados em laboratório, isolando amostras do xarope, da água, dos concentrados. Mas as anomalias só ocorriam na fábrica, no ambiente de produção. Era como se a própria fábrica fosse um catalisador, um amplificador para aquela loucura líquida. Eu passava noites em claro, tentando encontrar uma explicação lógica, uma falha no sistema, uma contaminação externa. Mas não havia nada. Apenas a certeza crescente de que o problema não estava nos meus instrumentos, nem na minha mente, mas na própria essência da Coca-Cola. O cheiro da Coca-Cola, que antes era um aroma agradável, agora me causava náuseas e uma sensação de pavor. Era como se cada molécula daquele cheiro estivesse impregnada de terror, de desespero. Eu me pegava evitando as áreas de produção, o que era impossível para um químico de controle de qualidade. Eu sentia o cheiro em minhas roupas, em minha pele, em meus cabelos. Era como se a fábrica estivesse me impregnando com sua loucura, me transformando em parte dela. Uma noite, enquanto eu estava na área de mistura, observando o xarope borbulhar no tanque 4, um rosto se formou na superfície. Não era um rosto distorcido, mas um rosto claro, com olhos vazios e uma boca escancarada em um grito silencioso. Era o rosto de um homem com uma expressão de puro terror. Ele parecia estar me chamando, me implorando por ajuda. Eu recuei, meu coração batendo descompassadamente. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía.
O rosto permaneceu ali por alguns segundos e então se desfez, deixando apenas o borbulhar do xarope. Eu sabia que não era uma alucinação. Aquilo era real. E o rosto, ele parecia familiar. Eu não sabia de onde, mas havia algo nele que me remetia a algo que eu havia visto antes. Eu sabia que precisava descobrir quem era aquele homem e o que o mantinha preso àquele tanque. A lógica, a ciência, tudo o que eu acreditava havia sido abalado. Eu estava diante de algo que desafiava toda a minha compreensão, algo que me puxava para um abismo de terror e mistério. E eu sabia, Félix, que não haveria paz para mim até que eu desvendasse o segredo daquele rosto no xarope e daquela presença que assombrava a fábrica da Coca-Cola. A cada dia, a linha entre a sanidade e a loucura se tornava mais fina, mais fácil de ser rompida. Eu estava preso em uma realidade que só eu parecia perceber, e o terror estava apenas começando a se manifestar em sua plenitude. Félix, o rosto no xarope, aquele grito silencioso, me impulsionou a uma busca desesperada por respostas. Minha mente, antes tão analítica, agora estava em um frenesi de teorias e possibilidades, cada uma mais aterrorizante que a outra. Eu sabia que a chave para desvendar o mistério não estava nos testes de rotina, mas na própria história da fábrica, na evolução daquela bebida que se tornara um vetor de loucura. Comecei a mergulhar nos arquivos históricos da empresa, buscando qualquer coisa que pudesse lançar luz sobre a origem da Coca-Cola. Eu li sobre a sua criação, a lenda da fórmula secreta, as mudanças e adaptações ao longo dos anos. Foi em um volume empoeirado, um registro de patentes e ingredientes de décadas passadas, que encontrei uma anotação intrigante. Um ingrediente listado como extrato botânico X, que havia sido usado nas primeiras formulações, mas que foi gradualmente substituído por alternativas sintéticas. A nota de rodapé, quase ilegível, mencionava propriedades psicoativas sutis e reações inesperadas em ambientes fechados. Aquilo acendeu uma luz em minha mente. E se esse extrato, mesmo em quantidades mínimas, ainda estivesse presente em alguma parte da fábrica? E se ele estivesse reagindo com a fórmula moderna, criando essa distorção da realidade? A ideia de que a própria bebida, o símbolo de alegria e refresco, pudesse ser a fonte do meu tormento era ao mesmo tempo aterrorizante e fascinante. Eu precisava encontrar a fonte desse extrato, ou o que restava dele. Minha investigação me levou às seções mais antigas e esquecidas da fábrica. Corredores empoeirados, máquinas desativadas, tanques enferrujados que não eram usados há anos. Era como uma viagem no tempo, um mergulho nas profundezas da história da Coca-Cola. O cheiro nessas áreas era diferente. Não o aroma doce e familiar, mas um cheiro mais terroso, quase mofado, com um toque metálico que me causava arrepios. Era o cheiro do passado, o cheiro do extrato botânico X. Foi em um desses corredores, atrás de uma pilha de barris vazios, que encontrei uma porta de metal enferrujada, quase imperceptível. Não havia placas, nem identificação. Apenas um cadeado antigo e uma sensação gélida que emanava de dentro. Eu forcei a fechadura e o rangido da porta ecoou pelo corredor, como um gemido de dor. Lá dentro, a escuridão era quase palpável, e o cheiro agora era insuportável, uma mistura de mofo, metal e algo que eu só podia descrever como vivo. Liguei minha lanterna e o feixe de luz revelou um cenário perturbador. Era uma sala de mistura antiga, com um tanque enorme no centro, coberto por uma camada espessa de poeira e teias de aranha. Mas o que me chamou a atenção foi o líquido no fundo do tanque. Não era xarope, mas uma substância escura e viscosa que pulsava suavemente, emitindo um brilho esverdeado fraco. Era o extrato botânico X, ou o que havia se tornado dele, em sua forma mais pura e concentrada. À medida que eu me aproximava do tanque, as manifestações se tornaram mais violentas. O chão tremeu,
As luzes piscaram e os sussurros se transformaram em gritos, vindos de dentro do líquido. Rostos se formaram na superfície, não apenas um, mas dezenas, centenas, todos contorcidos em agonia, seus olhos vazios me encarando. Era como se o extrato estivesse vivo e aquelas almas estivessem presas dentro dele, manifestando-se através da sua essência. Eu senti uma dor lancinante em minha cabeça, como se 1000 vozes estivessem gritando em minha mente. Minha visão ficou turva e o cheiro se tornou tão intenso que eu senti meu estômago revirar. Eu sabia que estava me aproximando da verdade e que algo estava tentando me impedir. Aquele extrato não era apenas um produto químico, era uma entidade, uma consciência coletiva de todas as almas que haviam sido afetadas por ele ao longo dos anos. E eu, Gabriel, estava agora em seu domínio. Eu recuei, tropeçando nos meus próprios pés, o terror me consumindo. A porta de metal se fechou atrás de mim com um estrondo e eu ouvi os gritos se intensificarem, como se as almas presas estivessem zombando da minha fuga. Eu havia encontrado a fonte, a raiz do terror. Mas o que eu faria com essa verdade? Como lutar contra algo que era parte da própria história da Coca-Cola, algo que estava vivo e se alimentava da loucura? A resposta, Félix, me levou a um confronto final. Um confronto que mudaria para sempre a minha percepção da realidade e da própria bebida. Félix, a descoberta da sala secreta e do extrato botânico X, foi um divisor de águas. Eu não era mais um químico investigando anomalias. Eu era um homem com uma verdade terrível, uma verdade que a empresa havia enterrado por décadas. Eu sabia que precisava agir, mas o medo me paralisava. O que eu faria com essa informação? Como provar algo tão bizarro, algo que desafiava a própria lógica? Minha primeira ação foi tentar confrontar a gerência. Preparei um relatório detalhado, com todas as minhas observações, os dados dos testes, as flutuações nos cromatogramas e a história do extrato botânico X. Eu incluí até mesmo uma descrição da sala secreta e do tanque pulsante. Marquei uma reunião com a diretoria, esperando que a lógica e a ciência prevalecessem. Mal sabia eu que estava entrando em uma batalha que eu não poderia vencer. Eles me ouviram com uma paciência fria, seus rostos impassíveis. Quando terminei, o diretor, um homem chamado Sr. Vasconcelos, sorriu. Não um sorriso amigável, mas um sorriso que não alcançava os olhos. Um sorriso que me gelou a espinha. Gabriel, ele disse, sua voz suave, mas carregada de autoridade. Agradecemos sua dedicação e seu zelo. Mas o que você nos apresenta são apenas delírios, fruto de estresse e excesso de trabalho. Nossos produtos são seguros. Nossa fábrica é um modelo de excelência. Não há extratos secretos, nem almas presas em nossos tanques. Eles me acusaram de paranoia, de estar sob pressão, de precisar de um descanso. Sugeriram que eu tirasse uma licença remunerada, com a condição de que eu procurasse ajuda profissional e, mais importante, que eu não falasse sobre o assunto com ninguém. Era uma tentativa clara de me silenciar, de me desacreditar, de me fazer parecer louco. E o pior, Félix, é que eu comecei a duvidar de mim mesmo. Será que eles estavam certos? Será que tudo não passava de uma alucinação, um produto da minha mente exausta? Mas a dúvida durou pouco. A contaminação, que antes se manifestava em sutis distorções sensoriais, começou a me afetar de forma mais profunda. Eu sentia o cheiro do extrato botânico X em todos os lugares, mesmo fora da fábrica. O sabor da Coca-Cola, que eu havia evitado, agora me assombrava em meus sonhos. Um gosto amargo e metálico que me fazia acordar em suores frios. Eu via os rostos no líquido em qualquer superfície reflexiva, em poças de água, em vidros de janelas. Eles me chamavam, me imploravam, me zombavam. Minha sanidade estava se esvaindo, Félix. Eu lutava para manter a linha entre o real e o imaginário. Meus colegas me evitavam, meus amigos me olhavam com preocupação.
Eu estava me tornando o lunático que eles queriam que eu fosse, mas eu não podia ceder. Eu sabia que a verdade estava lá e que eu era o único que havia. Eu precisava de uma prova inegável, algo que eles não pudessem negar. Eu decidi fazer uma última e desesperada tentativa de expor a verdade. Eu precisava de uma amostra do extrato botânico X, algo que eu pudesse analisar fora da fábrica, em um laboratório independente. Eu sabia que era um risco enorme, que eu poderia ser pego, que eu poderia ser internado, mas eu não tinha mais nada a perder. A loucura já estava me consumindo, e a única forma de lutar contra ela era revelando a verdade. Naquela noite, eu me esgueirei de volta à fábrica. A escuridão era minha aliada, e o cheiro do extrato me guiava. Eu me sentia atraído para a sala secreta, como uma mariposa para a chama. O tanque pulsava mais forte do que nunca, e os gritos das almas presas eram quase ensurdecedores. Eu peguei um pequeno frasco de amostra e, com as mãos trêmulas, coletei uma pequena quantidade do líquido viscoso. A sensação de tocar aquela substância foi indescritível, uma mistura de repulsa e fascínio. Eu senti uma onda de frio me invadir, e por um momento vi meu próprio rosto se contorcendo no líquido, meus olhos vazios, minha boca escancarada em um grito silencioso. Eu escapei da fábrica com a amostra, mas não ileso. A contaminação havia se aprofundado, e eu sabia que o tempo estava se esgotando. Eu tinha a prova, mas a que custo? A loucura estava me alcançando e eu não sabia por quanto tempo mais eu conseguiria lutar. Eu estava à beira do abismo, Félix, e a única coisa que me mantinha era a esperança de que minha história e a verdade sobre o extrato botânico X pudessem ser reveladas antes que eu me perdesse completamente. E essa esperança me levou a você, a última chance de que a loucura não se espalhe sem controle. Capítulo 5. O legado da loucura e o gosto final. Félix, a amostra do extrato botânico X estava em minhas mãos, mas a vitória era amarga. A cada dia que passava, a linha entre a minha sanidade e a loucura se tornava mais tênue. Os rostos no líquido eram mais frequentes, os sussurros mais altos e o cheiro da Coca-Cola agora era um gatilho para um terror que me consumia por dentro. Eu sentia a contaminação se espalhando, não apenas em minha mente, mas em meu corpo, em minha própria essência. Eu tentei levar a amostra para um laboratório independente, mas minhas tentativas foram frustradas. Portas se fecharam, telefones não foram atendidos, e a desconfiança em relação a mim crescia a cada dia. A influência da empresa era vasta, seus tentáculos alcançavam muito além dos muros da fábrica. Eu era um homem marcado, um lunático que havia ousado desafiar uma das maiores corporações do mundo. Minha reputação estava em frangalhos e minha credibilidade inexistente. Eu me tornei um recluso, vivendo nas sombras, obcecado em provar a verdade. Meus dias eram preenchidos com análises da amostra, buscando uma forma de isolar o componente que causava a distorção. Minhas noites eram assombradas por pesadelos vívidos, onde eu era engolido por um mar de Coca-Cola. Meus próprios gritos abafados pelo borbulhar do líquido. Eu via os rostos dos outros, dos milhões que consumiam a bebida, seus olhos vazios, suas mentes distorcidas, e eu sabia que a loucura estava se espalhando, um gole de cada vez. O extrato botânico X não era apenas um produto químico, era uma entidade, uma consciência coletiva que se alimentava da sanidade humana. Ele se manifestava através da bebida, se infiltrando nas mentes daqueles que a consumiam, distorcendo sua percepção, semeando a paranoia. A Coca-Cola, o símbolo de alegria e união, era na verdade um vetor de loucura, uma arma silenciosa que estava transformando o mundo em um hospício gigante. Eu sabia que não poderia lutar contra isso sozinho. Minha sanidade estava se esvaindo e eu sentia que estava perdendo a batalha. Mas eu não podia permitir que a verdade morresse comigo. Eu precisava de uma voz,
Alguém que pudesse dar eco à minha história, mesmo que ela parecesse o delírio de um louco. Foi então que me lembrei de você, Félix. Seu canal, sua audiência, sua disposição em explorar o inexplicável. Você era a minha última esperança, a última chance de que a verdade viesse à tona. Esta carta é o meu testamento, Félix. É a minha tentativa final de alertar o mundo sobre o que realmente se esconde por trás do sabor doce e efervescente da Coca-Cola. Eu sei que o que eu digo pode parecer insano, mas eu juro que é a verdade. Eu vi, eu senti, eu vivi o horror. E agora eu sou parte dele. Eu não sei o que acontecerá comigo depois que esta carta chegar às suas mãos. Talvez eu seja internado. Talvez eu desapareça. Talvez eu me torne mais um rosto no líquido, mais uma alma presa na essência da Coca-Cola. Mas eu não me importo. Eu cumpri minha parte. Eu revelei a verdade. E agora cabe a você, Félix, decidir o que fazer com ela. O legado da loucura está se espalhando, um gole de cada vez. O gosto final da Coca-Cola, para mim, sempre será amargo, um lembrete constante do horror que ela esconde. Que esta carta sirva como um aviso, um grito de socorro de um homem que perdeu a sanidade em busca da verdade. Que a humanidade acorde, antes que seja tarde demais, antes que todos nós nos tornemos parte do grande e efervescente pesadelo. Com a esperança de que a verdade venha à tona, mesmo que eu não esteja mais aqui para vê-la. Atenciosamente, Gabriel. E assim, encerramos mais um mergulho em relatos que desafiam a razão e perturbam a alma. O que mais me assusta, confesso, não são os lamentos nos tanques ou os rostos no xarope, mas o silêncio. O silêncio daqueles que viram, sentiram e, mesmo assim, continuam lá, como se nada tivesse acontecido. Será que o verdadeiro horror é se acostumar com ele? Se esse vídeo te prendeu até aqui, considere deixar um like. É um gesto simples, mas que apoia muito o meu trabalho. Compartilhe com alguém que, como você, encara o sobrenatural de frente. E não se esqueça, se ainda não for inscrito, aproveita agora para se juntar à nossa comunidade que cresce a cada noite. Na tela estão 2 vídeos que eu mesmo selecionei com carinho sombrio para você continuar a jornada. Um abraço do Félix e nos vemos na próxima noite escura.